Continuando aqui no vídeo 4, vamos fazer agora ajustes na tabela aqui, para a gente poder estar manipulando os dados aqui e chegando a algumas conclusões. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é a soma. Tá? Então o programa permite que através de tabela eu faça a soma. Das áreas. Então, a gente vai fazer isso a partir daqui do lado. Eu tenho editar, que na verdade cai numa caixa de diálogo que tem os mesmos 5 parâmetros. Ó. Então, tem os mesmos 5 parâmetros. Então, campus é um parâmetro que vocês já viram, que é quando a gente pega e escolhe os parâmetros que vão na tabela. Ok. Depois tem filtro, classificar, agrupar, formatação e aparência. Aqui a gente vai precisar organizar a tabela para poder... O que eu quero que apareça? Eu quero que apareça um rodapé. E eu quero que ele some a área de todos os pisos. Tá? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar... Então eu vou fazer o que? Eu vou classificar. O processo que eu vou fazer aqui é o de classificação. Tá? Então aqui eu vou... Toda tabela você deve classificar, você tem que organizar. Esse classificar é a partir de algum item. Então você quer desses 3 itens, o que você quer ordenar como elemento principal? Se eu vou, por exemplo, classificar pelo nível, então eu posso fazer por ordem alfabética. Primeiro vai o com I, depois o com S, depois o TR. Se eu vou ordenar depois se eu quero ordenar pela área minha tabela, eu posso ordenar pelo que tem menos área para o que tem mais área. Então aqui no classificar ou agrupar é um ordenamento, né? Vamos dizer assim. Então classificar por, então colocar aqui, ó, nível. Tá? Posso colocar um cabeçalho e um rodapé. Eu vou colocar um rodapé, então vai aparecer aqui embaixo título, contagem e totais. Ó, então clico OK. Ó, então ele coloca embaixo de cada nível, ele coloca um rodapé. Se eu não quiser um rodapé embaixo de cada um, eu tiro esse rodapé aqui e posso botar um rodapé geral. Ó. Ok. Ó. Tá? Depende do caso. Tem caso que é bom ter um rodapé parcial, vou chamar, como que estava antes aqui. Um exemplo, vamos supor, depois nós vamos fazer tabelas de ambientes, e aí eu vou ter, num andar, eu vou ter 5, 6 ambientes. Eu quero saber qual é a metragem quadrada de área construída somado a todos os ambientes. Aí a gente vai usar um rodapé parcial. E tem esse aqui que eu coloquei agora, que é o rodapé geral. Então, repetindo aqui, ó, eu tenho esse aqui, eu me coloco um rodapé geral. E isso eu coloco um rodapé em cada nível. Tá? Como eu falei, eu estou classificando por nível. Eu quero fazer crescente ou decrescente. Na verdade, vai ser a ordem alfabética isso aqui. Ó. Se eu colocar decrescente, ele muda a ordem. Ó. É somente isso. Se for o número, ele vai fazer também dentro da mesma lógica. Ok? Feito isso, agora eu preciso somar a área do piso. Tá? Então, a área do piso fica em formatação. Só que é o seguinte, já aviso, tá? Já aviso. Não vai aparecer a soma da área do piso se não tiver rodapé. Então não foi à toa, tá? Que eu coloquei esse total geral. Então, sem o total geral, ele até faz a soma, mas ele não mostra. Então já marcado o total geral, eu venho aqui em formatação, eu clico aqui área do piso, e abro isso aqui e coloco calcular os totais. Aí ele soma tudo para mim. Ok. Então eu tenho 568,91 metros quadrados de área total construída baseado no piso de massa. Então eu tenho o piso de massa ali, eu tenho meu piso de massa, então um wireframe, então eu tenho meu piso de massa, a soma de todos eles. Na verdade é isso aqui, ó. Vou fazer um filtro, ó, marcar nenhum, piso de massa ok, vou isolar, tá aí os pisos de massa, os 3 pisos de massa. A soma desses 3 é isso aqui, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Toda a tabela que você faz, você consegue selecionar as coisas pela tabela
que é algo interessante. Então, por exemplo, se você tiver com várias portas, com várias janelas, você clicando aqui na tabela, ele te mostra no 3D o que é. Vou fechar só essa fachada e a tabela de topografia e vou dar um W aqui, aquela janela cascata, um W. Aqui em vista, janela lado a lado, WT. E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então aqui, ó, quando eu clico, ó, fica azul, ó, ele me mostra o que eu selecionei na tabela. Piso de massa inferior, superior e térreo inferior. Tá? Então também, se você tivesse uma tabela de portas, cada vez que você clicasse numa porta de uma linha, ele marcaria no projeto onde é que está essa porta. Tá? Também poderia somar o volume. Tá? O processo é o mesmo. Eu vou clicar aqui, vou aqui em formatação, volume do piso, abro, calcular os totais. Então o procedimento que eu faço para o área é o mesmo para o volume ali para fazer a soma total. Então 1.706 metros cúbicos. Agora, e se eu quero saber, por exemplo, qual que é a porcentagem que tem para cada piso ali, qual que é a porcentagem que corresponde à área total? É possível saber também. Então, por exemplo, se você está trabalhando com algum índice, você quer colocar tantos por cento num andar, tantos por cento no outro, né? E depois na parte de setores também nós vamos ver isso. Eu posso também ter uma coluna a mais mostrando porcentagem. Tá? Como é que eu faria aqui uma coluna de porcentagem? Então, vindo aqui em campos, aqui eu tenho adicionar parâmetro calculado, tá? Eu tenho aqui, ó, percentual. Então aqui eu poderia fazer aqui, ó, porcentagem sobre a área total. Ou seja, aquele piso, quantos por cento ele é correspondente à área total. Então tá aqui, ó, área do piso sobre total geral. Tá? Aqui tem outra relação com o nível, não é o caso. Aqui é volume. Então, qual é a área do piso em relação ao total geral? Então, clico OK. Ele cria mais uma linha e ele vai criar mais uma coluna. Então, tá ali. Então, o inferior é 30% da área total, o térreo é 53% da área total e o superior é 18% da área total. Tá? Agora, eu vou falar sobre ajuste. Ok, ali já tem um panorama do que é o meu projeto, a minha proposta. Então agora eu vou falar sobre os ajustes. Os ajustes que eu quero mostrar é o seguinte: você está em processo de projeto aqui. Então seria interessante, vou isolar aqui, seria interessante que você pudesse alterar o teu projeto e em tempo real você vê o impacto dessas alterações, tá? Em termos de dados numéricos. Então vamos dar um exemplo ali, ó. E aí eu vou relembrar o que eu mostrei semana passada de massa. Massa, esse volume todo aqui que está aqui, tá? Ele pode ser alterado de duas maneiras. Eu posso alterar ele por fora, ou seja, eu não entrei no modo de edição, que é aquele botão ali em cima. Então aqui no modo de fora eu posso pegar e puxar essas flechas aqui, ó, e mudar o tamanho. Eu mudei aqui o tamanho dessa lateral. Ó. Quando eu faço isso, eu estou modificando minha volumetria. Ó, tá? E o piso de massa ele acompanha essas alterações. Tá? Então eu estou alterando o projeto e o piso de massa está se alterando também. Ó. Eu clico nessa flecha aqui, ó, vou diminuir. Ó. E você pode perceber que em tempo real os dados vão se atualizando aqui, ó. Já diminui a área do projeto. Vou diminuir mais aqui, vou pegar essa flecha aqui agora. Diminuiu mais a área do projeto. Diminuiu. Aqui em cima, ó. Diminuir, ó. Já estou com menos área. Tá? Então, se eu mexo aqui em cima, eu mexo pelo lado de fora da massa, vou colocar assim, ele me atualiza em tempo real. Mas eu posso querer fazer um outro tipo de ajuste. Eu quero fazer um ajuste internamente. Aí internamente eu não vou ter o real time aqui na tabela.
eu vou alterar, depois que eu der confirmar, ele atualiza. Mas pode ser feito, porque às vezes é um ajuste que as flechas não vai dar para fazer. Vou dar um exemplo. Vamos supor que essa parede da minha casa fosse inclinada. Não adianta ficar empurrando com a flecha, porque não é o ajuste que eu quero fazer. Aí eu tenho que clicar na massa, editar no local, e aqui dentro, ó, mexer só a área essa que é o que eu quero fazer. Mas quando eu faço isso, tá, ó, ele congela, ele até tira os valores. E quando eu apertar, ele atualiza. Então esses valores já são atualizados para esta forma. Então, isso é uma coisa bacana, porque o piso de massa, que eu selecionei ali um exemplo, ó, ele acompanha a alteração da forma. Então você vai alterando a tua forma e as áreas dos andares vão se alterando. Então você pode ir moldando isso para encaixar dentro da metragem que você precisa. Você vai modificando. Aí você vai fazendo esse exercício, vai mexendo, até chegar na área que você precisa. Isso é um processo bem interessante de estudo. Então se eu tenho, por exemplo, um limite, eu tenho que tirar 100 metros quadrados. Aí eu posso ir tirando de pedaços. Né? Eu posso fazer com flechas, no primeiro momento. Ó, vou tirando. Mas eu posso fazer também na forma. Tá? Vou dar um exemplo aqui de outro ajuste na forma. Eu vou clicar aqui, editar no local. Eu vou usar a ferramenta aqui, por exemplo, de subtração. Aqui, ó. Eu vou fazer um vazio no meio aqui, ó, como se fosse um pátio no meio aqui da edificação. Então eu posso vir aqui, ó, em retângulo, desenhar na face. Eu posso desenhar um retângulo aqui em cima. Eu posso pegar esse retângulo, eu posso vir na forma vazia. Na forma vazia. Deixa eu dar um WF aqui, como é que essa forma está saindo aqui. Tá. Aí a forma vazia ali, ó. Eu boto o cursor no azul, eu vou baixar ela toda para subtrair minha volumetria. Ó, agora vou botar a cor. Esse processo que eu fiz, eu criei tipo um vazio no meio do meu projeto, para entrar em iluminação, qualquer proposta. Ele vai subtrair uma área. Então vocês lembram que estava aqui? Estava 399, vamos concluir. 348. Vou voltar ali, editar no local, vou dar um tab. Ó, essa é a forma vazia. Eu posso pegar essa forma vazia, ó, editar perfil dela, ó, perfil de cima, e eu poderia aumentar. Mas eu não quero aumentar só em cima esse vazio. Deixa eu dar um cancelar. Eu quero pegar e esticar toda ele na lateral. Então vou dar um WF para eu poder ver a forma vazia. E aqui eu vou dar um tab para pegar a lateral da forma vazia. Peguei a lateral da forma vazia e vou puxar um pouco mais esse rasgo. E aí confirmo. Cor, para ver. Ó, baixei mais, então estava 399. Então, pelo valor que está aqui, 337, vocês veem o quanto que essa forma vazia subtraiu da forma que eu tinha ali. Tá? Então, com isso você vai moldando, você vai separando e vai fazendo os ajustes que você precisa. Ok? Agora, nós vamos fazer um outro. Eu vou descartar essa casa aí que eu estava fazendo e vou fazer uma outra, rapidamente, pensando em outra coisa agora. Eu vou pensar agora no aspecto setorização. Então, eu vou pegar e vou setorizar o meu projeto para dar um exemplo para vocês como é que poderia ser por setor. Tá? Qual vai ser a diferença? Eu não tenho como fazer por setor. Até tenho como, mas vai ter uma consequência. Se eu fizer por setor uma massa só, isso aqui tudo é uma massa só. Na hora que eu cortar o piso de massa, eu não vou conseguir saber quantos metros quadrados eu tenho por setor. Tá? Eu vou fazer isso, vocês já vão entender. Então eu vou deletar essa aqui. Esvaziou a tabela de piso de massa. E vou fazer um outro aqui. Ó. Deixa eu puxar para o lado. Então, por exemplo, eu vou projetar uma casa aqui. Massa no local. Aí eu faço... Vamos imaginar minha casa que eu faço. Então aqui vai entrar
rua está aqui na frente. Então aqui eu vou fazer o retângulo que vai ser social. Esse social ele vai ter aqui, vou fazer 3 metros. Depois eu vou ter também um pouco de social na parte aqui de baixo. Que a pessoa entra, desce, toda a parte social fica aqui, depois pode colocar uma piscina, etc. Então eu vou colocar um pouco de social aqui embaixo. Então eu vou colocar um retângulo. Aqui vai ter tudo social. E aí o retângulo foi colocado em cima, mas não tem problema, porque na hora que eu for fazer a extrusão eu posso inverter o sentido. Ó. Em vez de ser para cima, para baixo. E aí eu coloco 6. Tá? Então este aqui é meu bloco social. Aí eu confirmo. Tá? Aí era bom unir aqui. Ó. Vamos entrar aqui, ó, editar no local e dar o comando unir. E aí era bom também colocar uma cor no bloco todo. Dar um tab. Para a gente poder ver com cor também interessante. Então, vou colocar aqui volume azul esse. Beleza. Agora eu vou fazer um volume também. Um volume de serviço e um volume privativo. Então vamos lá. Massa terreno. Observe que eu vou fazer massa separada. Essa é a massa 1, essa é a massa 2. Aqui é o setor de serviço da casa. Eu acho que isso aqui é só um exemplo. Né? E um privativo em cima, fazendo um terceiro andar. Então tá aí, ó, eu fiz 3 setores. Por que eu fiz 3 massas? Essa é uma massa, essa é outra massa e essa é outra massa. Para mim poder fazer a tabela agora, para poder fazer a tabela de setorização. Então aqui, agora, eu vou conseguir fazer a minha setorização da tabela. Então eu vou poder cortar. Aí eu corto separado. Então eu faço ó, piso de massa. Este aqui é só nível superior. Ó. Só cortou o superior. Este aqui não, eu tenho inferior e térreo. Piso de massa, inferior e térreo. E esse aqui eu tenho só térreo. Então vocês viram que eu fiz o piso de massa separado deles. Então eu consigo fazer a análise separada. É lógico, ó, tem uma questão que é o seguinte, ó, aparece aqui agora 4 pisos de massa, tá? E eu não consigo identificar quem é quem. Mas aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar mais um parâmetro aqui, através de campos, que tem aqui, ó, eu tenho vários parâmetros aqui, ó, tá? Um parâmetro que eu posso estar colocando é o parâmetro, pode ser o de comentário, qualquer um desses, pode ser a massa, comentário, já que não tem nome, né? Vou colocar a massa, comentário, ó. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Quando eu seleciono
de massa, isolo o elemento, eu posso renomear eles. Então eu coloco aqui, por exemplo, em comentários eu coloco, esse aqui eu sei que é o de cima ali, é o privativo. Este aqui e este aqui, eu escrevo aqui em comentário social. E neste aqui eu coloco inferior. Ok. Então, no próprio piso de massa eu coloquei, ó, as identificações, certo? Aí agora eu venho aqui, então o de cor visualmente eu sei onde é que está localizado e o nome que eu coloquei em cada piso de massa. Então aqui agora eu venho na tabela, fico aqui, campos, e jogo aqui a massa, comentários, e eu coloco o nome, ó, além do nível eu coloco o nome, ó, massa, comentários, ok, o nome que tem. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, ó. Não é massa comentários. Desculpa, é que tem aqui uma duplicidade que eu me confundi. É comentários. Agora sim. Aí eu subo o nível. Nível comentários, ok. Então tá ali, ó. Então eu sei agora que nível que tá. Aqui em comentários eu sei que setor que é. A área de cada um deles. Volume, porcentagem do setor. E aí aqui é interessante colocar aquele rodapé parcial. Você já vai entender por quê. Então, classificar, ó, rodapé parcial. Então, classificar por, em vez de classificar por nível, você pode classificar por comentários, que no caso aqui vai ser os setores. Né? Ó, aí ficou social separado de privativo, separado de inferior. Inferior aqui está errado, escrevi errado, agora que eu vi que é errado, não é inferior, é privativo, social e serviço. Me confundi completamente aqui. Tab. Deixa eu colocar um wireframe aqui. Tab. Social, não, aí era serviço. Serviço. Errei completamente aqui. Serviço. Tá. Esse aqui de baixo, tab. Deixa eu selecionar aqui. Piso de massa, social. Está certo. Serviço, social. O de cima aqui, privativo. O de lá, serviço. O do meio, social. Está faltando de baixo aqui. De baixo é também social. Vou deixar isolar aqui, para mim é mais fácil de não errar isso aqui. Seleciono tudo. Filtro, marcar nenhum. Peso de massa, ok. Isolar. Seleciono. Inferior, tá errado. Isso aqui é social. Fechou. Então com isso eu já estou organizado aqui tudo. Privativo, 121 metros quadrados, serviço, 82, social, 319, a porcentagem de cada um. Tá? Aqui você pode somar também, mas 61, vamos ver se ele soma ali. Formatação, porcentagem total, calcular os totais, ok. Tá ali. 23 vezes 3 repete, 41 vezes 61, 100%. Tá. Ok. Então, isso aí deu um panorama geral de como é que você organiza e visualiza a informação em cima de uma proposta de edificação. Então, eu separei em 3 massas diferentes, vim cortar o piso de massa separado e poder colocar um nome no piso de massa para enxergar aqui e ver quem é quem. Ok? Agora, nessa parte final, vou fechar aqui a tabela. Nessa parte final, nós vamos fazer um estudo solar. Tá? Então, o estudo solar, eu posso então fazer o estudo volumétrico, eu fiz, setorização, com tabela. E agora vem o estudo solar. O estudo solar serve para saber o impacto que vai ter essa altura que eu estou colocando. Vai fazer sombra no terreno, vai fazer sombra no vizinho.
Se eu tenho uma piscina depois colocada, isso vai fazer sombra, não vai? Tá? Então, diante disso, eu faço o estudo solar. Então, o estudo solar funciona da seguinte maneira. A primeira coisa que eu tenho que fazer é habilitar aqui embaixo, ó, o caminho do Sol ativado. Tá? Primeira coisa que eu faço é isso aqui. Tá? Então eu libero o Sol em torno do meu projeto aqui. Tá? O que acontece? Ele vai seguir o norte verdadeiro. Então lembrando lá do térreo, ó. Então aqui eu estou no norte de projeto, ele vai considerar isso aqui. Ó. Tá? Então para cima aqui o norte, leste, oeste, sul. Tá? Então, depois de habilitar o Sol, a gente vai vir aqui, ó, na configuração do Sol. Tá? O que acontece? O Sol no Revit ele faz uma análise estática, que é o que eu vou fazer. Tá? Faz uma análise de um dia todo, vários dias. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com estática, porque para fazer um dia, para fazer múltiplos dias, tá? Ele vai fazer um vídeo. Tá? Então eu não vou mostrar isso hoje, pode mostrar em um vídeo extra, tá? Como é que se faz esse vídeo. Ele faz uma animação ao longo do dia para você ver a sombra. Tá? Então eu vou me focar mais aqui no estático e vou chamar a atenção da importância de você colocar a questão geográfica. Então aqui em estático, tem localização, 3 pontos. E aí, com a internet conectada, eu vou buscar a cidade. Então eu vou fazer, por exemplo, como se estivesse indo para Laguna. Vamos dar pesquisar. Ó, Laguna Brasil. Clico. E ele vai buscar as coordenadas lá de Laguna. Ó. Uma vez que você buscou aqui, ó, e ele vai puxar não só as coordenadas, ó, lá 28, 48, 48, 108, como ele vai puxar também aspectos de tempo e de terreno. Tá? Então, ó, vou clicar aqui, OK. E OK. Então ele já mudou, ó, você viu que fez uma mudança nessa rosa dos ventos e na posição do Sol. Ele já posicionou o Sol para coordenada de Laguna. Tá? Então vocês observam, ó, aqui está torto porque ele está ele tá no ângulo do norte de projeto. Mas você pode ver que o norte está alinhado aqui, está paralelo ao norte, está paralelo aqui. Ó. Então, em termos de norte verdadeiro, está correto. Ó. Se eu girar um pouquinho, ó, vocês vão ver que o que vale é isso aqui. Ó. Este N para cima. Esse é o norte verdadeiro. E a rosa dos ventos está batendo aqui. Uma vez feito isso, é hora de a gente ver a parte de sombreamento. Tá? Que é o estudo aqui nos permite ver. E a gente pode fazer uma análise de solstício de verão, solstício de inverno e equinócio. Então aqui embaixo, ó, ele vem desligado para o padrão, ó, eu clico e ativo a sombra. Então está ali a sombra ativada do horário que está ali. Ó. Então eu vou correr aqui, eu vou colocar aqui no Sol os principais períodos do ano que a gente usa para análise. Então vamos lá. Primeiro, solstício de verão. Então eu clico aqui, 21 de dezembro desse ano, 2020. Então, essa vai ser a sombra que vai fazer às 10 da manhã no solstício de verão. Então, geralmente eu faço o quê? 9 da manhã, faço meio-dia, os estudos, e faço às 15 horas. Tá? Então, geralmente eles usam essas faixas de horário. 9, meio-dia e 15 horas no solstício de verão. Essas 3 faixas de horário no solstício de inverno e no equinócio. Então você vê aqui, ó, que lado, por exemplo, quando for à tarde, que lado que vai bater sombra na tua residência. Então, no caso, esse terreno nessa posição, ele faz sombra na frente da casa de manhã, às 9. Vou colocar até um horário mais baixo, às 7. A sombra que ele vai fazer ali, ó. Tá. Depois eu tenho o solstício de inverno, que é 21 de junho. Vou colocar aqui 9 horas da manhã. Então já inclinou para o lado aqui, para o terreno do lado. Já inclinou para o terreno do lado. Tenho aqui, deixa eu botar 00 aqui. Tenho aqui às 3 da tarde, que aí
a sombra no outro lado do terreno. Uma sombra bem maior já, por causa que é no inverno. E por fim eu tenho os equinócios. Aí você pode escolher se você quer colocar 22 de março ou 22 de setembro. Tá? Vou colocar 22 de março, tanto faz. Vai ser igual, são os equinócios. Tá? Mas com isso você tem uma noção de quanto sombra vai fazer. Então se você tiver uma piscina, você vai saber se vai bater sombra da tua piscina, ou se você está pensando em fazer no fundo da tua casa algum tipo de paisagismo, aí tem planta para sol, tem planta que não é para sol. Então isso tudo você tem que ver e simular aqui no estudo solar. Okay? Eu fiz digitando, mas você pode fazer manualmente, você pode clicar e arrastar também, com o botão esquerdo. Tá? Você pode arrastar tanto o sol, quanto você pode arrastar também. Ó, você arrasta o sol, ó, ele vai andando ao longo do ano, ó, fazendo tipo um 8. Tá? Ele não precisa correr só no sentido da hora ali. Tá? E aí você vai simulando. Essa sombra que é feita ali no programa, tá? Deixa eu colocar uma sombra grande, colocar aqui 16h45. Tem uma sombra grande ali agora. Essa sombra é configurável, então aqui no opções de exibição de gráfico você configura ela, tá? Então você vem aqui. E você pode deixar essa sombra mais fraca, mais forte. Você tem aqui, ó, sombras. Ó. Então esse aqui, ó, você pode deixar mais escuro, ficou até demais. Ou pode deixar mais fraco. Tá? Então você pode calibrar a quantidade de escurecido da sombra. Tá? Outra coisa que você pode colocar, que fica mais bonito graficamente, é colocar um tipo de sombra chamado sombra ambiente. Ela está desligada. O que a sombra ambiente faz? Ela faz um escurecido aqui nos cantos das arestas. Tá? É conhecido em inglês também como ambiente ocluso, essa sombra. Tá? Então eu posso ligar aqui, eu acho legal ligar. Vou aplicar, ó, tá vendo? Faz um escurecido. De repente é interessante para dar um pouco de volumetria. Tá? Eu só mexeria um pouco na intensidade ali que eu mexi de novo. Vou voltar aqui, ó, na caixinha, opções de gráfico. Animação. Variar um pouco. Tá? Então são as duas sombras, a projetada, que é a sombra que está projetando aqui, e a sombra de 3D, de volumetria. Tá? Aqui também tem luz ambiente, se você quiser deixar tudo mais claro, e o sol mais forte também. Tá? Então é isso, pessoal. Então, essa semana é isso. Tá? E daí na semana que vem a gente começa já a parte de começar a criar os elementos de construção mesmo, e o primeiro é a parede, a partir de um estudo volumétrico. Tá? Então, semana que vem eu vou fazer de novo uma volumetria, recapitular alguns detalhezinhos que eu mostrei hoje, e aí a gente já vai começar a converter as laterais do volume em elemento construtivo, que é a parede. E aí nós vamos passar para a próxima etapa. Valeu!